Sejam todos bem-vindos, meninos e meninas, a mais um vídeo aqui do nosso canal Fall2 e vamos continuar com a nossa série de vídeos sobre Docker, beleza? Nesse vídeo eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, sou João Paulo, minha formação é em rede de computadores, tenho uma pós em segurança da informação pela UNB e tenho algumas certificações na área de TI. Esse é meu LinkedIn, para quem quiser entrar em contato, fique à vontade, beleza? Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre os principais comandos do Docker, beleza? Parte 1, porque logicamente, o Docker vocês vão ver que tem vários comandos, a gente vai falar dos principais, do que vocês vão mais usar, do que nós usamos mais no dia a dia e daquilo que mais realmente importa em saber sobre Docker, sobre administração, beleza? O que é o principal. Então, nós temos aqui o Docker Info, que a gente já viu no vídeo passado, né? O Docker PS, o Docker Start Stop, basicamente são comandos autoexplicativos. Docker Image aqui eu deixei uma observação que ele serve para listar, né? Para listar todas as imagens do Docker que estão lá no Docker Host, né? Que a gente viu aula passada, desde a primeira aula, falando sobre Docker Host. O Docker Host nada mais é a máquina, né? O servidor onde está o engine do Docker instalado, beleza? Então o Docker Images ele vai listar todas as imagens que estão naquela máquina, naquele Docker host, beleza? O Docker RM e o RMI, né, que serve para remover. Um serve para remover os containers que estão parados, né? E o outro o RMI serve para remover imagem, né? E a gente vai ver que o RM, então um vai ser para containers e o outro vai ser para imagem, beleza? O Docker Run a gente já viu na aula passada também, no vídeo passado, e ele serve para executar um container. Basicamente ele serve para executar um container. E o Docker Exec ele serve para você executar um comando naquele container, né? Um comando naquele container que está em execução. A gente usou também na aula passada, a gente usou um comando, por exemplo, o bash. E aí a gente teve acesso à console do container, né? E aí temos aí o log e o inspect, que são comandos que servem para você ver logicamente o log e fazer uma inspeção, né? Uma inspeção no container, né? Um spec, beleza? Para você verificar qual a saúde daquele container, como é que ele está, quais as informações, enfim. Então esses são os comandos que a gente vai ver aqui nessa primeira parte, beleza? Então, eu acho que é isso aí. Vamos lá para o nosso shell, né? Então aqui eu já estou no meu Docker, né? Observem que é a mesma máquina do vídeo passado. E o primeiro comando, galera, que vocês vão mais usar é exatamente o Docker PS. Esse é o primeiro comando, tá? O Docker PS ele serve exatamente para listar, assim como o Docker Images, eles têm a mesma função, só que o PS serve para listar containers. E o Docker Images, ele serve para listar as imagens, beleza? A gente vai ter um vídeo falando só de imagens, né, que é exatamente quando a gente vai criar nossas próprias imagens. Então, por enquanto, eu quero que vocês entendam o seguinte: o que é uma imagem Docker? Uma imagem é um container, né, que tem uma imagem, vamos dizer assim, um SO básico, que é onde ele vai dar origem àquela imagem. Pode ser um Ubuntu, pode ser um Apache, pode ser um CentOS, enfim, um Alpine, qualquer distribuição Linux, que nessa distribuição ele vai ter os recursos mínimos para rodar um container, beleza? E dentro dessa imagem pode ter diversas outras funções que aí quando aquela imagem carrega, ele já carrega o container completo com uma aplicação e tudo mais, beleza? Então a gente viu na aula passada um Apache, por exemplo. Então assim,
esse é o conceito de imagem. A gente vai criar nossas próprias imagens aqui nos próximos vídeos. Então vamos lá. Docker PS, a gente já viu. Você consegue ver quais os containers que estão em execução. Então quando você chega para administrar um Docker, a primeira coisa que você vai fazer é esse comando. Você vai ver quais os comandos que estão em execução, beleza? A gente está vendo aqui que eu não tenho nenhum, beleza? E em relação a imagens, eu tenho algumas aqui, ó. Tem HTTP, tem uma outra imagem aqui que a gente vai fazer uns testes aqui nesse vídeo, tá? Então, por exemplo, eu vou aqui e vou digitar docker. Para eu baixar uma imagem, eu vou utilizar o comando pull, beleza? Então, eu vou colocar Alpine. Poderia ser qualquer outra imagem, tá? Vou dar um Enter. Ele está fazendo o quê? Ele está verificando se eu tenho essa imagem localmente. Eu não tenho, ele vai lá no Docker Hub, né? E vai trazer aqui para o meu host essa imagem. Então, quando você quer baixar uma imagem, você digita docker pull, o nome da imagem, e ele vai e baixa essa imagem. Se a gente digitar docker image novamente, tá aqui a imagem do Alpine. É uma imagem bem pequena, menos de 6 MB. E é um Linux, é o menor Linux, eu acho, aí da atualidade, tá? Beleza, então eu baixei essa imagem. Será que eu tenho algum container rodando? Não tenho, beleza? Eu não executei nenhum container. Agora o que eu vou fazer? Eu vou executar um container, como a gente viu na aula passada. Então vou dar um docker run, né? -it. E aí a gente já vai passar para o próximo comando, que é o docker run. O docker run ele serve exatamente para executar comando. E a gente vai ter um vídeo aqui só sobre o docker run, acredito eu, que ele é um comando, vamos dizer assim, é um dos mais importantes, tá? Aqui no Docker. Mas enfim, vamos deixar isso aqui para depois. Só entendo que o docker run serve para executar, serve para startar um comando. E aí você vai digitar e aí ele tem várias opções. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho, ó. Traço help. Vou dar um help aqui. E aí ele vai dar aqui, ó, várias opções, né, para você utilizar. Então por isso que ele é um dos comandos mais importantes no Docker, no sentido da administração, para você levantar. Olha aqui, ó, você pode limitar a CPU, você pode limitar a memória, tá? Você pode fazer diversas opções, por exemplo, ó, um detect é o que a gente já utilizou no vídeo passado, que é o "-d", né? Que você roda o container, né? Você executa um container em background e mostra o PID desse container. Então, você está colocando ele para deixar em background. E aí existem outras opções aqui. Observe que, assim, eu acho, tá? Eu acredito que as opções que tenham menos as letras de, vamos dizer assim, para deixar o comando mais curto, tá? Igual aqui, ó, o detect é o "-d", o CPU, o compartilhamento de CPU, "-c" e tal, são os comandos principais, né? Aqui são variáveis e tal, hostname e assim vai, beleza? Ó, o "-p" a gente usou também, a gente vai usar aqui hoje também. "-p" minúsculo e maiúsculo, a gente vai ver a diferença. E, enfim, alguns comandos, ó, o "-t" que a gente usa sempre, tá? Então, essas são as opções. A gente vai utilizar aqui as principais. Então, docker run -it, que ele vai utilizar o T é o de TTY, é um pseudônimo, um pseudônimo de TTY, o I é interativo, tá? Aí a gente vai utilizar o "-d", que a gente acabou de ver, é um detect. Se eu não executar, se eu não colocar o "-d", ele vai tomar conta dessa minha console. Então por isso que o D é para deixar em background esse container que a gente vai executar. E aí eu coloco o nome da imagem, Alpine. Como eu já baixei essa imagem, ele só vai executar o meu container. Beleza? Já executou, se a gente for digitar um docker ps novamente, o container está rodando. Beleza? Então assim, nós temos esses principais comandos, o docker ps para listar os containers que estão em execução e o docker images para listar as imagens. Aí depois tem o docker run, que é o comando para executar um container, tá?
Agora a gente vai utilizar mais dois comandos, que é o comando stop e o start. Então, eu quero parar esse container. Eu vou dar um stop, a gente já viu isso na aula passada. Copio o ID dele e colo. Opa, colo aqui. Pronto. Ele vai parar esse container. Só um minuto. Demorou um pouquinho. Tá demorando. Pronto, parou, né? Demorou, viu? Então vamos lá. Docker ps. Não existe mais nenhum container. Tá? Agora, se eu digitar um docker ps -a, o que ele vai fazer? Ele vai listar todos os containers que já foram executados, que estão parados e que já foram executados e foram excluídos e tudo. Então ele vai gerar aqui, quando você digita o ps -a, ele vai trazer uma lista de containers que estão parados ou que já executaram no seu sistema, beleza? Então o "-a" também é muito importante. Um outro comando importante é o "aqui", que ao invés de trazer toda a informação aqui dos containers, ele vai trazer só o ID, ó. Então ele trouxe aqui, ó, só essa coluna de ID desse container. Lembrando que o comando, na verdade, ele é isso aqui, né, pessoal? Quer dizer, o comando não, o resultado, né, ó. Porque a tela aqui, só para diminuir, pronto. Esse é o resultado aqui, ó. Pronto, ó. Aqui é o ID, aqui é a imagem, aqui é o que ele está executando, aqui é o status e o nome, tá? Então não confunda. Aí quando eu coloco o que, ele vai trazer só esse ID. Então aqui eu só aumentei a tela para ficar melhor, né? Então, beleza, docker ps. Não existe nenhum container executando. Agora, será que existe algum container parado? Como é que eu sei? Eu acrescento o "-a". E aí ele vai dizer, olha, tem um container parado, beleza? Então, eu quero subir esse container novamente. Docker start. E o nome do container. Opa, docker start e o ID do container ou o nome do container, que a gente já viu também, que pode ser pelo nome ou pelo ID. Bom, eu dei o comando, ele executou, docker ps, e o comando já está no ar de novo, beleza? Observem que é o mesmo container, tanto é que ele pegou, além de ser o mesmo ID, ele pegou o mesmo nome, ó, tá? O mesmo nome aqui, ele pegou exatamente igual, beleza? Vamos parar de novo esse cara aqui, docker exec, o nome que eu copiei ali, ele vai parar também. Aí a gente vai utilizar algumas opções do Docker Run, por exemplo. Tá? A gente pode utilizar aqui, né, Docker Run, e aí utilizar algumas opções. O IT-D é padrão, tá? E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, um name, --name, e aí eu coloco aqui for to, e o Alpine, que é a imagem, né? Aí eu quero rodar esse meu container baseado nessa imagem aqui, nessa imagem do Alpine. E aí ele vai executar. Beleza. A única coisa diferente é que a gente acrescentar essa opção aqui, ó, o name. A gente especificou um name para criar esse nosso container, ó. Olha aí que legal. O nome agora é for to desse container. Então eu posso, por exemplo, eu posso agora digitar aqui, ó, docker exec, que é o nosso próximo comando, tá? Docker exec. Para que serve o docker exec? Já está dizendo, né? Para executar um comando dentro do container, beleza? Então, -it -d, ou só o -it nesse caso. E aí você coloca, no meu caso eu vou colocar aqui, ó, o container, o nome dele, né? For to, e vou colocar aqui um PS. O que vai acontecer? Ele foi lá dentro do container e executou esse comando, que é um PS, para ver os processos no Linux. Então ele executou exatamente um PS lá dentro. Observem que é o seguinte, o container, o primeiro PID dele é o 1, tá? É padrão do Docker, beleza? E aí ele executou um pedido 06 aqui para esse comando. Beleza. Agora se eu quiser digitar, por exemplo, um ping lá dentro, ping -c2, lá no Google, .8,
ele vai lá no Google, dá ping, dá 2 pings, que eu falei para ele, ó, dá 2 pings aqui nesse endereço, ele foi lá, executou. Então observe o seguinte, o exec, você consegue fazer milhares, né, centenas de, sei lá, de comandos dentro do container sem entrar no container. Então, por exemplo, você chega aqui e digita docker, vou aumentar mais aqui que eu acho que está muito pequeno. Pronto. Docker, né, exec it, o nome do meu container, no caso, como eu especifiquei um nome personalizado, e aí eu vou digitar um próximo comando que é um top. Então ele executa um top lá dentro do container, beleza? Ele vê os processos aí em tempo real, tá? E vários outros comandos. E basicamente todos os comandos de Linux vai funcionar lá dentro do container, né? Então quando você coloca o bash, o que acontece? Ele chama, né, um processo do bash, ele abre um bash no meu terminal aqui. Então eu tenho acesso a dentro do container, né? Eu acho que tem que estar aqui. Vamos colocar o bin bash. Barra bin barra bash. Ah, deu erro. Eu acho que ele não tem o bash lá dentro desse container, tá? Quer dizer, tem, né? Mas ele não está dando essa opção aqui, mas não tem problema não. Aqui é só para vocês terem a noção que o comando exec pode fazer. Se a gente digitar aqui o help, ele tem aqui, ó, o detect, -u. Então, assim, existe algumas opções do comando, mas é como se você tivesse exatamente a opção de fazer vários comandos, como se você estivesse lá dentro, né, do Linux, -it, -it, o nome do nosso container que a gente mudou. E aqui eu posso, por exemplo, digitar touch, criar um arquivo lá dentro, barra tmp, barra photo.txt. Pronto, ele criou um arquivo lá dentro. Será que ele criou? Vamos ver como é que eu faço para listar. Dá um ls lá no tmp para mim. Pronto. Eu quero dar um ls simplesmente no container. Ele está mostrando, ó, tudo que tem lá dentro do container, por exemplo. Eu quero saber qual é a versão do, vamos dizer assim, do SO dessa imagem, né? Então etc, desculpa, cat barra etc os release. Ele roda em cima de um próprio Alpine Linux, que é um Alpine que está rodando lá, beleza? Então, o comando exec serve exatamente para você executar comandos, e um dos mais, vamos dizer assim, utilizados é exatamente o bash para você entrar, né? E serve e ajuda muito você a, por exemplo, a fazer debug, né? No container, né? Beleza? Então, assim, a gente consegue utilizar o exec para exatamente fazer os debugs, nos auxilia nesse debugger aí, beleza? Um outro comando legal aqui é exatamente o logs, né? Vamos ver, docker logs for2. Não tem nada, tá? Não tem nada de log lá. Então você digita docker logs, em nome do containers, ele vai ver o log, né, daquele container, tá? Vamos ver um spec aqui, ó, spec. Vamos ver se o que ele acha aqui. O próximo comando aqui, ele vai trazer todas as informações. Vou limpar a tela, ó, docker inspect e o nome do container, tá? E aí ele vai trazer, eu vou dar aqui um pipe more para ele pausar isso aqui, ó. Tá? Todas as informações que o container tem, beleza? Questão de volume, a gente ainda vai falar sobre volume, tá? E muitas outras informações, por exemplo, a parte de memória, né? Quanto que tem, se existe limite de memória, tá? Questão de rede, enfim, ele vai trazer várias informações
para você saber como aquele container está rodando e qual foi as configurações que você colocou para executar aquele container, beleza? Então, olha aqui o IP do container. Eu quero descobrir o IP do container. Então, assim, por exemplo, eu posso chegar aqui e falar docker spec, ao invés de eu colocar o more, eu posso dar um grep, "-i", para esse meu filtro ser maiúsculo ou minúsculo, eu vou colocar aqui IP. Vamos ver o que ele traz. Ó. Trouxe aqui tudo que tem essa entrada que eu coloquei. E aqui, ó, IP address, ele já mostra, o IP do teu container é 172.17.02, beleza? Mas que 172 é esse? É exatamente a rede que o Docker já subiu pra gente e já atribuiu o endereço IP. E se eu subir um outro container aqui, eu vou conseguir conversar com esse container, enfim. Esse é a parte, né, uma das partes fantásticas aí dos containers, beleza? Então, tranquilo. Basicamente, a gente fez um overview sobre os principais comandos aqui, e agora eu quero fazer aqui uma brincadeira, né, com vocês nas imagens aqui, ó, Docker PS, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho esse cara, eu vou copiar ele, e aí eu quero, por exemplo, agora, eu quero remover, né? O próximo comando aqui é para remover. Então vou dar um docker rm de remover e vou colar esse cara aqui. Poderia ser o for2. Pronto, docker for2. Olha o que vai acontecer. Ele vai dizer, cara, é o seguinte, esse comando aqui, você está querendo remover um container que está em execução. Para você fazer isso, eu tenho duas opções. Ou você para o container, ou você para o container aqui, tá? Você dá um stop no container, ou você, antes de remover, né? Ou você força ele, ou você remove ele forçando. Então, eu poderia fazer exatamente isso. Eu posso chegar aqui e dar um docker stop for2, posso parar, beleza? O meu container, ele vai parar, e depois disso eu vou remover ele com RM, tá? Então aqui, ó, vou dar agora aqui um RM, e aí o que vai acontecer? Aí ele foi, beleza? Mas, se eu executar, vamos imaginar que você está rodando lá um container, né? Docker run, -it, -d, para ele ficar em background, alpine, tá? Tá rodando lá o container, beleza. Se a gente for dar um PS aqui, o container está rodando. E observe que agora é um novo container, são IDs diferentes, tá? E agora ele está com esse nome. Aquele um a gente especificou o name, era o for2. Então, beleza. Aí eu quero remover esse container, né, sem precisar dar o docker stop. Então vai ficar rm-f. Então eu estou forçando esse container a ser removido. E aí eu coloco o nome ou o ID desse container aqui, ó. Beleza? Então, docker rm-f, você dá um enter e pronto, ele vai parar e vai matar esse container. Então, quando a gente digitar o docker ps, pronto, já foi o container, beleza? Então, assim, é muito simples, né? A gente trabalhar com container pela linha de comando. Esses comandos aqui, pessoal, são os principais, são os que vocês vão mais utilizar no dia a dia. E vocês vão ver o seguinte, a gente ainda vai ver nessa série aqui de vídeos o seguinte, que na verdade existe outros, assim, existe uma pancada de comandos no Docker, que assim, na minha opinião, deixa eu dar um help aqui, -help, na minha opinião, galera, olha só, todos esses comandos aqui, ó. Então ele vai falar o seguinte, cadê aqui? Aqui, ó, eu dei um helper aqui, aí ele vai trazer o resultado, né, do comando, dos comandos. Então ele vai dizer aqui, ó, as opções, algumas opções, comandos de gerenciamento. Então, ó, config, container, contexto, dini, imagem, network, enfim. Todos esses comandos aqui são comandos de gerenciamento. Aí ele vai dar aqui outras opções de comandos aqui, ó, volume, cara, muita coisa. Aí outras opções de comandos aqui, ó, cp, create, exec, que a gente já usou, né, o load, o pause, ó, você pode parar um container, né?
Você pode dar, renomear, reiniciar, dar um pull que a gente acabou de fazer. Ó. O pull, o que ele faz? Ele vai lá no repositório de imagem e faz um pull daquela imagem lá, beleza? RM a gente acabou de usar, RMI, ó, vai remover uma ou mais imagens, né? Aqui ele vai remover um ou mais containers. Então assim, eu posso remover vários containers, eu posso remover várias imagens e tudo mais. Ó, outros comandos aqui, ó, start que a gente usou, o stop, beleza? Comandos para parar. Esse comando aqui é para dar uma tag quando você está criando uma imagem, a gente vai fazer isso aqui. Enfim, existe todos esses caras aqui. Agora, na prática, vamos dizer assim, no dia a dia, você não vai ficar digitando Docker, run, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, isso não existe. Na prática, o que vai acontecer? É o que a gente vai aprender aqui. A gente vai subir o famoso Dockerfile e através dele você vai, né, fazer todo um trabalho em cima desse arquivo. Você vai abrir um arquivo lá, vim, Dockerfile e tal, vai criar toda a sua imagem lá dentro e após isso você vai dar um comando e ele vai executar 3, 5, 4 containers. Na hora de parar a mesma coisa. Então você não tem que ficar rodando, né, toda essa sequência de comando que vocês viram lá no help. Os principais são esses, né? O PS para você ver o que está rodando, um Docker Run para você testar uma aplicação rápida, o Docker Exec para fazer, o Docker Exec para você poder acessar um comando, executar um comando dentro de um container, assim por diante, beleza? Então, se liga nessa dica aqui, esses são os principais comandos aqui. Lógico que tem a parte 2, que tem mais alguns que são também principais, que são exatamente na hora de buildar a imagem e tal, e construir essas imagens, mas a gente vai ver isso no próximo vídeo, beleza? Um outro comando aqui, um outro teste que eu queria ver com vocês é o seguinte, ó, Docker Image, tá? Docker Image, eu já baixei essa imagem, tá? Vocês podem baixar, ou podem pegar esse nome aqui, que vai ser a mesma coisa. Você pode digitar lá, ó, Docker Pool, e essa imagem aqui, ó. Ele vai baixar e vai ficar aqui, ela tem, ó, 338 megas. Então, assim, é uma imagem um pouquinho grande, eu não quis ter que baixar ela aqui, senão ia demorar mais ainda. Então, vamos lá. Eu vou executar um container agora. Docker PS não tem nada. Beleza? Então, eu vou executar baseado naquela imagem. Docker run -it. Sempre vai ser assim, ó. Docker run -it -d. Coloca isso na cabeça e pronto. E agora o nome da imagem. Opa! Qual que é a imagem? Opa! Vamos voltar aqui, Docker 1. Docker Image. É essa imagem aqui que eu quero. Quero essa imagem aqui. Beleza. Agora eu vou executar o aqui, Docker Image -d e o nome da imagem, que é exatamente essa aí, ó. Beleza? E aí eu quero especificar algumas opções aqui. Tá? Eu vou falar o seguinte, cara. Vou dar um traço name, tá? E vou colocar qual o nome é. Eu vou colocar aqui Fault2 novamente. E depois eu vou usar a opção "-p". A opção "-p", ele vai, como a gente viu, ele vai fazer com que eu faça um expose na máquina. Eu deixe um expose na porta. Eu deixe uma porta exposta para que eu possa acessar externamente esse container via web, né? Então eu estou falando o seguinte, ó, cara, vai na porta 80 lá para mim e sobe também lá na porta 80 do container, tá? Então essa porta é a porta que eu vou acessar e essa é a porta do container, tá? Eu poderia ser aqui qualquer porta, vou colocar aqui 9000, olha aí, 9000. Então, assim, a porta que eu vou acessar vai ser 9000 e a porta que está dentro do container da aplicação vai ser 80. Então, vou dar um Enter. Por isso, como eu já tenho a imagem aqui,
ele já só fez criar o container, beleza? Vou dar um docker ps. Pronto, a imagem está criada. O nome é for2. Ele está fazendo o que, ó? Aqui na parte de porta, ele está expondo a porta 8080 na porta 90.000, né? 9.000 na porta 80. 8080. Eu acho que a aplicação é 8080. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um rm-f e vou colocar aqui for2, beleza? É porque essa aplicação ela já roda na porta 8080. Então, assim, para não confundir a cabeça da galera, eu vou fazer o seguinte: eu não vou colocar aqui 80, eu vou colocar 8080, que é a porta que já está definida lá na aplicação, tá? E aqui eu coloquei 9.000, né? Beleza. Pronto, ele vai, ó. Eu já matei aquele um, já criei um outro. Simples assim, né? E pronto, agora sim, ó. Disse, olha, qualquer endereço da porta externa que vier na porta 9.000, olha ali, vai bater aonde? Vai bater lá na porta 8080 de dentro, lá dentro do container, beleza? Então vamos ver como funciona isso. Vamos lá, vou abrir aqui um navegador, tá? E vou colocar o IP da minha máquina, 192.168.060.9.000. 9.000. E olha o que tem nessa aplicação aí, vamos ver. Olha que legal. É exatamente, né, o Super Mario. Vou dar um S aqui. E aí você pode startar aqui e pode, né, subir um joguinho aí exatamente, né, com um único comando, beleza? Eu vou morrer logo aqui. Eu sou bom pra caramba nisso. Mas enfim, esse jogo aqui, ó, o 9268 é o IP da minha máquina aqui. Deixa eu fechar esse cara aqui. Pronto. Ó, esse aqui é o IP da minha máquina. IPA, aqui ó, 92.168.0.102, tá? Que é o IP da minha máquina, do meu CentOS, tá? E aí eu cheguei aqui e falei, ó, vai lá no CentOS na porta 9.000 e acessa essa aplicação para mim. Tá aqui, a aplicação tá no ar, beleza? Por quê? Porque o container docker ps, o container tá aqui, ó, tá rodando. O container com esse ID chamado for2, beleza? Agora, se eu chegar aqui e falar assim, cara, esse container não tá legal, remove esse cara aí para mim, remove esse cara aqui. E aí, ó, ele vai parar e vai remover. Opa, desculpa, não é RMI, é RM-F, tá? Ele vai parar e vai remover o container. Quando a gente voltar na aplicação, ó, mandar atualizar aqui, a aplicação já está fora, beleza? Por quê? Porque o container já morreu. Eu já dei um remove nele lá, beleza? Vou executar de novo ele, tá? Foi esse cara aqui, né? 9090, porta 3000. For2, agora eu vou colocar aqui um outro nome aqui, ó, Super Mario. E agora Super Mario, o nome, e a porta agora é a porta 80, tá? Eu vou falar assim, ó, tudo que bater na porta padrão HTTP redireciona para a porta 8080 lá dentro da aplicação dessa imagem aqui, ó, beleza? Se vocês podem estar prestando atenção, é o seguinte, que aqui eu tenho o nome barra o segundo nome, tá? Isso aqui, pessoal, é o nome do usuário lá da pessoa que criou essa imagem. Então sempre vai ser o nome do usuário, né, daquela instituição ou daquele desenvolvedor, daquela pessoa, e o nome da imagem que ele colocou para aquela aplicação. Então por isso que é o nome barra o outro nome aqui, né? Então o nome do usuário, né, barra que ele cadastrou no Docker Hub e o nome da aplicação aqui. Então beleza. Então eu estou subindo um novo container, o nome desse meu container vai ser Super Mario, ele vai responder agora, ele vai ficar escutando na porta 80 e vai redirecionar para a porta 8080, beleza? Vou executar, beleza, Docker Ruby, desculpa, Docker PS, tá aí, ó, nome Super Mario, bonitinho. Se eu chegar aqui, ó, e digitar um Docker logs Super Mario,
Olha aí, o que tem de log, né? Vários logs do... Na hora que subiu a aplicação, ele já subiu todos esses logs aqui, ó, e já falou, cara, sobe aí esse container para mim com essas informações aqui, ó. Essas são as variáveis, roda um Tomcat lá dentro, ó, beleza? Roda um Java, serve aqui, ó, Java 8. Então tudo isso, galera, ele já instalou pra gente e já subiu a aplicação lá, que é o joguinho lá, é o jogo do Mario, beleza? Então vamos voltar aqui no meu navegador e agora, se eu bater na 90, não existe, lógico, ó, o IP é o mesmo, mas a porta não é a 90 mais, a porta padrão é 80, né? Então não precisa especificar já que é 80, só dá um Enter e pronto, a aplicação já está no ar novamente, tá? O container é o container o container é o Docker, esse aqui, é um cara chamado Super Mario e eu posso gerenciar agora esse meu container pelo nome Super Mario, para falar assim, ó, Super Mario, dá um spec aí nesse cara, spec, inspect, Super Mario. Olha aí, vai trazer todas as informações, vai falar qual que é o IP, né? Vai falar quais as variáveis que esse cara está usando Tomcat, qual a imagem que ele está utilizando. Ele está utilizando exatamente a imagem que a gente apontou lá, ó. Beleza? Então o spec ele traz muita informação, ó, qual o diretório que ele fez, a cópia dos arquivos, tá? Quais os PROC, né, os processos que estão rodando, kernel, porta, enfim, limite de CPU, ó, tá? São padrões aí, mas toda essa informação é relacionado, tá, a exatamente esse container aqui, docker.ps, a esse cara aqui chamado Super Mario. Beleza. E aí eu queria mostrar para vocês mais um detalhe, que na verdade, só para vocês entenderem, ó, docker image, eu tenho uma imagem aqui do PHP admin, copiei ela e vou rodar um segundo container aqui, ó, docker docker run -it -d, né? Deixar ele em background, detach, né? Vou colocar um nome aqui também, traço o nome, vou colocar aqui app 1, tá? App, vou colocar aqui php admin. Beleza, PHP admin. Coloquei um nome qualquer aqui e vou colar a imagem que eu quero utilizar para esse meu container, tá? Então esse meu container com o nome PHP admin, ele vai utilizar essa outra imagem aqui, que é uma outra aplicação, beleza? Então docker run, tal, e dá um enter, beleza? Como a imagem eu já tenho, né? A gente já viu aqui, e também ela é uma imagem um pouco grande, ó, um pouco não, já é um pouco bem mais grande do que as outras, quase 500 megas, né? Porque é um PHP admin e eu acho que eu fiz besteira aqui, docker s, ele está rodando aqui na porta 80, pronto. Cadê aqui? Ele está rodando na porta 80, olha que legal, ó. O PHP admin, por padrão, como eu não especifiquei a porta, ele falou o seguinte, cara, a porta é a porta 80. Mas como esse primeiro aqui, que é o Super Mario, já está rodando, ele vai dar conflito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, vou dar um docker, eu vou remover, né? RMI, ou rm-f, vou colar, vou remover esse cara, o PHP admin, e vou criar ele de novo, né? Só que eu vou especificar uma outra porta, senão vai dar conflito, né? Iria dar conflito. Então, -p, tá? E vou dizer o seguinte, cara, agora bate lá na porta 5060 e redireciona ela para a porta 80, beleza? Então, por quê? Porque ele escuta na porta 80, né? A aplicação lá dentro do container já está especificado. Então eu estou dizendo assim, ó, ao invés de você bater na 80, tá?
e redirecionar para 80 lá dentro da aplicação, bate na 56, porque se eu colocar 80 aqui, ele vai conflitar com essa aqui, tá? Então, beleza. Observe o seguinte, que a porta que está dentro do container não tem conflito nenhum. Aqui, se eu colocasse, por exemplo, 80, 80, igual aqui, ó, não, não, não ia ter problema nenhum. Por quê? Porque o que importa é essa primeira, né, essa primeira porta, porque o meu host ele vai escutar as duas aplicações em portas diferentes. Esse aqui está na 80 e vai redirecionar para 8080. Esse aqui, por exemplo, está na 5060 e vai redirecionar para 8080. Não teria problema nenhum, beleza? Só que nesse caso, vou redirecionar para 80, porque foi definido aqui dentro do container que é 80. Então, beleza. Vou dar um Enter. Ele executou. Docker PS. Limpar a tela aqui. Docker PS. Pronto. Então, eu tenho agora um PHP 5060 para 80 e tenho o Super Mario de 80 para 8080. Vamos lá. A minha aplicação do Mario que está escutando na 80 continua ok. E agora, na 5060, é a minha segunda aplicação. E aí, olha que legal, eu tenho no mesmo IP, né, na mesma máquina, duas aplicações. Uma com uma rodando um MySQL admin. Observe que eu não precisei aqui, né, instalar toda uma estrutura, ele já subiu um Docker lá, ele já subiu para mim. E aqui eu poderia especificar um IP, né, uma senha e tal, de uma segunda máquina, de uma outra máquina que eu queira administrar com qualquer banco de dados desses aqui, ó. Fireboard, SQL, Postgre, Oracle, enfim, essa aqui é uma, para quem não conhece, é uma ferramenta de administração de banco, enfim, uma administração de tanto para banco como para PHP, né? Por isso que o nome é PHP Admin. Tá? E aqui você escolhe qual banco que aquela aplicação estaria. Então, mas enfim, não vem o caso agora. Aqui, o que interessa para a gente é o seguinte, ó, eu vou copiar isso aqui e vou abrir uma nova aba e vou falar aqui, cara, acessa a minha aplicação aqui, ó, acessei. Agora eu quero uma outra aplicação, acesso também, basta eu especificar a porta que está rodando aquela segunda aplicação. Se eu quiser levantar uma terceira aplicação consigo, lógico, né? A gente já viu isso, ó, docker run -it -d, vamos pegar aqui o Nginx. E aqui, ó, o Nginx é um servidor web também, né? Então, como a gente viu na aula passada, quando você executa, né? Por exemplo, aqui, ó, docker image. Observe que eu não tenho uma imagem chamada Nginx, tá? Eu não tenho. Então, quando eu executo, né, eu poderia digitar aqui docker pull Nginx, né? Ele ia baixar essa imagem. Mas aí o que eu faço? Eu executo docker run -it -d Nginx, o que ele vai fazer? Ele vai automaticamente baixar essa imagem, já que eu não tenho, e vai levantar o meu container. Então eu já faço duas coisas ao mesmo tempo. E aqui eu vou especificar de novo, ó, traço name, e aqui eu vou colocar aqui João, espaço, tá? O nome desse container vai ser João, e a porta, eu vou especificar uma outra porta, tá? Vai ser a porta, por exemplo, 3090, tá? E vai bater lá na porta 80 do Nginx, tá? Porque é um servidor web e por padrão é porta 80 que vai rodar aqui dentro dessa aplicação. Vou executar, ele vai lá no Docker Hub, vai baixar essa imagem, está fazendo um pull, né? E vai fazer o download dessa imagem. Beleza, está baixando aí, é uma imagem relativamente pequena também. E quando ele terminar de fazer esse download, esse pull, ele já vai subir o container para mim. A gente chegou até a ver isso no vídeo passado, mas aqui a gente está vendo de uma forma mais completa. Pronto, ele já baixou e aqui, ó, ele já subiu o container. Essa numeração aqui, galera, é exatamente o ID da imagem, só que o ID do container. Só que quando você digita o docker ps, olha o que acontece. O Nginx está aqui, o nome dele é João, essa aqui é a imagem e o ID é esse aqui, ó.
534, não sei o que, B2. Cadê aqui o container? 534, ele pega só as iniciais, ele pega até aqui, ó, tá? Para não ficar esse hash gigante aqui, lógico, né? Ele pega só uma inicial. Um outro detalhe também é que você pode, por exemplo, digitar docker, docker log, docker inspect, e você pode digitar só as iniciais de um container. Por exemplo, esse aqui começa com 53. Não existe nenhum ID aqui, ó, que começa com 53. Então eu posso colocar aqui 53. Ele vai fazer, ó, um inspect desse container que é o Nginx aqui, ó. Olha que legal aqui, ó. Nginx doc mantido pelo doc, tá? E aí é a mesma coisa, todas aquelas informações que a gente já viu aqui, depois dê uma olhada com calma. Ele fala o hostname, que é exatamente o ID, beleza. Então, ó, mais uma vez, docps, o meu Nginx está rodando, beleza? E está rodando na porta, cadê a porta? Nginx, não sei o que, não sei o que. 3094, desculpa, tá? Tá aqui, ó. Desculpa, 3090 e vai bater lá na porta 80 que está dentro do Nginx, né? Ó, a mesma coisa está rodando porta 80 no PHP admin, não tem problema nenhum, tá? Como eu falei para vocês, o que interessa é a primeira porta aqui, que é a porta externa. Então vou voltar aqui, vou abrir uma nova aba. Primeiro eu vou copiar esse IP, vou ter que digitar de novo. Copiei. E aqui eu vou colar ele. Oxi. Copia. E aqui cola. Só que agora é 3090. Olha que legal. A aplicação, o servidor Nginx já está no ar, tá? Então eu tenho aqui um Super Mario rodando, uma aplicação de game. Aqui eu tenho um PHP admin na porta 5060. Aqui o Super Mario na porta 80 e o Nginx aqui na porta 3060. Todos eles rodando em cima de um único host dock, que dentro desse host dock eu tenho três containers executando. E aqui, ó, o status está dizendo, ó, esse aqui já está 12 minutos, esse aqui já está 6 minutos rodando, esse aqui há 2 minutos, beleza? Então, pessoal, é esse conteúdo que eu queria passar para vocês. Esses são os principais comandos, tá? Que vocês podem ter, vamos dizer assim, vocês podem ter um domínio sobre ele. Tem que ter um domínio, né? Tem que saber. Esse aí é o, vamos dizer assim, o básico, o mínimo precisa de mim. Eu não falo o básico, eu falo que são os principais. Por isso que eu coloquei principal, tá? São os principais comandos que vocês têm que chegar com segurança e falar assim, pô, deixa eu ver quais são os containers que estão dados, são esses. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso parar, eu preciso ver o log, eu preciso entrar dentro desses containers. Por exemplo, vamos chegar aqui, ó, docker exec -it -it, e aí eu vou pegar aqui, por exemplo, o container php admin e vou colocar um bash. Eu vou estar lá dentro, né, ó, dentro do container, e aqui eu posso fazer o que eu quiser dentro desse container, tá? Beleza? Para sair, a gente já viu na aula passada, Ctrl PQ, né, sem matar, ó, ele saiu, vou dar um docker ps, o container continua lá, o php admin continua lá. Então assim, vocês já sabem como entrar, né, já sabem como executar comandos. Por exemplo, docker ps, ao invés de digitar o bash para entrar, né, você pode digitar lá qualquer comando. Vamos digitar aqui um ps aqui, ó, os processos que estão rodando lá, tá? Pode digitar qualquer comando para resolver problema de dentro desse container e tudo mais, beleza? Então vamos lá, agora vamos fazer um limpo aqui para a gente finalizar. Docker ps, tá? Eu quero, por exemplo, dar um limpa na minha imagem, né? Eu quero dar um limpa aqui no meu container, ou desculpa, no meu Docker, e quero dar um limpa nesses containers que estão rolando aqui, tá? Existe um comando muito legal que é esse aqui, ó, docker ps -aq, que a gente já falou. Ele vai trazer só o ID, beleza? E aí o que você faz? Você coloca isso aqui entre parênteses
entre parênteses, e aí você vai digitar o comando que você quer, docker rm-f. Então eu estou removendo isso aí e coloco aqui um cifrão que ele vai pegar o resultado, né, desse PS aqui e vai fazer essa ação aqui, beleza? Então docker rm-f e remove o resultado desse comando aqui. Então ele vai lá, ele já vai remover, já vai parar todos os containers aqui, para eu não ter que, por exemplo, fazer de um por um, né? Então, eu poderia fazer isso aqui e utilizar vários comandos, sei lá, poderia dar um docker exec, um docker log, um docker inspect nesse cara aqui, né? Em vez de ser um docker rm, entendeu? Então assim, ó, ele já removeu, beleza? Se a gente for e digitar um docker ps, já não tem mais nada, beleza? Já foi para os passos 3. Se eu colocar um ps-a agora, também não tem mais nada. Ó. Eu removi todos os containers, dei um limpa geral no meu Docker. Então o meu Docker está zerado agora. Só que eu ainda tenho o quê? As imagens. Ó. Docker image, todas as imagens estão aqui, beleza? Como é que eu faço para remover as imagens? Aí vem o nosso último comando de hoje, que é o docker rmi de imagem. E aí, assim, a mesma coisa, né? Você pode ir aqui e remover várias imagens, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui a imagem do Alpine, e aí foi a imagem do Alpine, né? Docker images, já foi. Agora eu vou remover o HTTPD, docker rmi HTTPD, e ele vai remover essa imagem aqui para mim também, beleza? E aí eu vou dar um docker images aqui, já foi. Agora, se eu quiser baixar, né? Se eu quiser digitar aqui docker run -it -d Alpine, o que ele vai fazer? Ele vai lá no Docker Hub, né? Vai fazer o download, já que é 6 MB, é rapidinho aqui, né? Ele vai lá, fez o pull, né? E aí baixou e já startou esse container para mim, beleza? Se eu digitar um docker ps, eu já tenho um novo container baseado nessa imagem aqui. Aí essa imagem, logicamente, docker image, já está aqui, Alpine novamente, beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Aqueles que ainda não se inscreveram aí, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhem, façam toda aquela paradinha lá pra gente, tá? E aí, a gente no próximo vídeo vai fazer a parte 2 dos principais comandos, tá? E como eu falei para vocês, tá? Como eu falei para vocês, não se desespere com esses comandos do Docker. Vou dar aqui um rm-f. Não se desespere com esse comando do Docker. De todos esses que a gente viu aqui, pronto, já está zerado, né? De todos esses que a gente viu aqui no help, porque, galera, nem todos esses você nem precisa, tá? Vocês decorarem ou saberem todos esses caras aqui, porque vocês não vão utilizar isso no dia a dia, todos esses comandos aqui, tá? Então, mais uma vez, a gente vai aprender a construir as nossas próprias imagens, e esses comandos são entender como construir um Dockerfile e executar e gerenciar. Isso sim é extremamente importante, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais uma vez. Obrigado por estar assistindo até agora e até o próximo vídeo, beleza? Então é isso aí. Mais uma vez, fui!